Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. O nosso texto de hoje está em Mateus capítulo 24, verso 12. Vamos falar hoje sobre o amor de muitos se esfriar e o aumento da iniquidade. Ontem falamos sobre o versículo 11 de Mateus 24, o sermão profético de Jesus. Jesus falando ali sobre o tempo do fim, onde haveriam muitos que viriam em nome de Jesus, onde o pecado iria se propagar, onde os falsos profetas iriam estar aí se propagando e crescendo a cada dia e enganando pessoas. Hoje nós vamos falar da consequência dessa multidão de falsos profetas, que é o nosso versículo 12. E diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Veja, por que o amor, a iniquidade vai aumentar? O versículo 11 fala: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por que o versículo 12 está ligado ao versículo 11? Porque quando o ensino, o engano é propagado, o povo perece. Veja, a Bíblia diz: não havendo palavra de Deus, o povo perece. Meu povo se perde por falta de conhecimento. A Bíblia nos exorta e mostra que a falta de conhecimento de Deus leva a uma vida promíscua, leva a uma vida de pecado. Logo quando o falso mestre, o falso profeta, que ensina que Deus aceita você, mesmo você estando em pecado, você vai ver que ele não está combatendo o pecado. A ideia que nós temos aqui é de João Batista, um profeta que, ao ver ali Herodes querendo casar com a mulher do seu irmão, ele diz: olha, não te é lícito casar com a mulher do seu irmão. É adultério, é pecado. O João Batista, ele confrontou o pecado deles. Um bom profeta, um bom pregador, ele confronta o pecado. Ele confrontando o pecado, ele refreia aquelas atitudes. É uma forma de refrear o pecado que Deus usa. O Evangelho salva, mas também refreia o pecado. E veja que a falta do profeta, a falta da profecia bíblica, falta da palavra de Deus, leva a uma vida promíscua, leva a uma vida onde não agrada a Deus. Essa é a consequência. Por se multiplicar aqui, levantando os falsos profetas e enganam muitas pessoas, essas pessoas passam a viver uma vida promíscua. Aí o versículo 12 diz: e por isso, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Veja que é uma sequência. Iniquidade é pecado, é transgressão. Veja, se você, como um pastor, como um pregador, não prega sobre adultério e diz que está tudo bem você adulterar e Deus vai aceitar, aquela pessoa, aquela família, aquele casal, aquele cristão que está ouvindo aquilo, ele vai continuar no seu pecado, mesmo estando indo à igreja, porque falta o confronto. É a mesma coisa, hoje nós temos igrejas LGBTs. Elas não confrontam ali o sexo entre dois homens ou o sexo entre duas mulheres, dizendo que a Bíblia condena isso, mas olha, venha, Deus é amor, Deus perdoa, Deus não faz mais distinção entre homem e mulher, entre escravo, pobre, mas dessa forma Deus aceita você. Omitindo assim 1 João, que diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E aquele que diz que mantém comunhão com Deus e permanece nas trevas, no pecado, é mentiroso. Mas ir à igreja e massagear o ego, dizer: olha, Deus aceita você, mesmo você estando em adultério, mesmo você estando em um sexo ilícito, em um sexo fora do casamento, Deus aceita, Deus é amor. Veja como isso influencia. Se não há o confronto do pecado, o cristão, ou aquele que se diz cristão, ele vai permanecer no pecado. Por isso eu disse: não havendo palavra de Deus, o povo perece. E ele diz aqui: e por se multiplicar a iniquidade, pecado, o amor se esfriará. Por quê? Mais uma contestação de que o amor, o pecado vai aumentar por falta da pregação bíblica. Porque quem derrama esse amor que é o amor ágape, é o amor que ele está relacionando a uma vida, irmãos que se amavam. Por isso, antes ele fala: odiar-se-ão uns aos outros, escândalos, traição. Ele está dando ênfase no povo que se diz cristão, no povo que se diz evangélico, por exemplo. E eles: olha, esse povo que tem sim o amor, que tem uma vida ali de comunhão uns com os outros, eles vão começar a se esfriar. Aquelas pessoas que você tem como amigos hoje na fé
Imagine muitas, elas dizem, olha, eu não quero mais Deus, não amo mais essa vida em igreja, abandonando, traindo-se umas às outras, escandalizando o Evangelho, achando em Cristo pedra de tropeço. E é justamente esse o contexto. Por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará. Quem é que derrama o amor em nosso coração? Romanos 5 descreve que o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Logo, quando não há pregação bíblica, o Espírito Santo vem através da pregação bíblica. De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se não há pregação bíblica, se não há um chamado ao arrependimento, essas pessoas, elas não se converterão. Elas não receberão o Espírito Santo. Serão como as virgens nécias, que elas tinham a sua lâmpada, mas não tinham azeite. Tinham a profissão de fé, mas não tinham as obras. Se diziam cristãs, mas não viviam de acordo com o Evangelho. Eram virgens nécias, que saíram em direção ao noivo, mas somente com a profissão de fé, mas sem a mudança no caráter, sem a transformação no caráter, a mudança de mente. Logo, não tem o Espírito de Deus habitando nelas. Por isso, o amor vai se esfriar. E ele diz aqui de quase todos. Esse versículo deve causar temor em você e em mim, porque quase todos. Ele fala aqui de uma grande quantidade de pessoas que iria se esfriar na fé, que iria abandonar o caminho, que iria andar longe de Cristo, que iria seguir os seus próprios caminhos, e ia esfriar e não ia amar o próximo, e não ia, por exemplo, ter compaixão. A compaixão iria se esfriar, não iria amar, como a Bíblia diz que nós cristãos somos conhecidos como os discípulos de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros. Imagine se esse amor um pelo outro, ele foi retirado. Imagine dizer como Davi, nós hoje que dizemos, quanto aos santos que há na terra, quanto aos notáveis, são eles, neles que tenho todo o meu prazer. Imagine deixarmos de amar uns aos outros, que é justamente o propósito com que Cristo veio a essa terra, nos dar o amor de Deus, nos ensinar o que é amar. Mas esse amor iria se esfriar de quase todos. Se é de quase todos, meus irmãos, há 2 pontos, um positivo e um negativo. Não é todos. Ainda há uma chance de continuarmos perseverantes, firmes nesse amor, confiando em Jesus, buscando ali ter um relacionamento com Cristo. E esse amor só pode ser transmitido quando nós temos comunhão com Deus. Esse amor que nós temos, nós recebemos do Pai e transmitimos ao próximo. Por isso, o amor vai se esfriar porque muitas vezes muitas pessoas vão abandonar a comunhão com Deus, abandonar o relacionamento com o Espírito de Deus. E o ponto negativo é que quase todos, são poucos os que permanecerão. São poucos os que permanecerão na porta estreita, diante da propagação do erro, diante da propagação da iniquidade. Por isso vai se cumprir o que está escrito, que como foi no tempo de Noé, será também nos nossos dias. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E então eles só se aperceberam quando veio o dilúvio. Então vamos ser vigilantes neste tempo do fim. Estar atento ao que diz a Escritura e permanecer vigilantes, atento, porque nós cremos que um dia Jesus virá a essa terra, como diz a palavra, e nós veremos o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Então veremos o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Primeiro o sinal dele, depois veremos ele. E a Bíblia diz que muitos se lamentarão, meus irmãos, quando virem a volta do Filho do Homem. Todos aqueles que abandonaram o caminho, todos aqueles que rejeitaram o Filho, que se esfriaram na fé, lamentarão diante da volta de Jesus. Mas nós, crendo em Cristo, esperamos novos céus e nova terra. Nós se alegraremos na volta do Cordeiro, porque o Espírito e a noiva dizem vem. Então que esse versículo não se cumpra em nossas vidas, mas que nós sejamos alertas ao tempo do fim. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero estar orando por essa palavra, Senhor, que o Senhor possa conduzir aos ouvidos, Senhor, para que haja temor e transformação de vida, Senhor. Para que haja, Senhor, reverência diante desse tempo do fim e estejamos cada vez mais como uns bons servos, Senhor, vigilantes, atentos, Senhor, aos sinais, atentos, Senhor, aos sinais que nós estamos vendo tão claros, Senhor, que nós possamos estar sempre vigilantes e atentos à voz do noivo quando ouvir-se à meia-noite. Aí vem o noivo e nós possamos estar atentos e ouvir a tua voz e ouvir do Senhor naquele grande dia. Vinde bendito do meu Pai, entrai no gozo do teu reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Assim, Pai Santo, eu te oro para que o Senhor nos mantenha perseverantes, Pai justo. Te oro em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Eu quero pedir a você que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas ouçam. Deixe seu comentário, deixe seu like. E em nome de Jesus, Deus abençoe você. Glória a Deus.